Pronto, gente. Boa noite para todas. Vou iniciar aqui a aula, tá certo? Boa noite. A maioria tinha comentado realmente que não ia conseguir vir porque estava com outras programações, né? De fato, não é o nosso período habitual de aula, o nosso dia habitual de aula. Nessa aula, a gente vai conversar sobre marketing e relacionamento. E aí vem aquela questão, né? Na aula anterior, a gente falou de marketing e a gente abordou alguns conceitos com relação a essa ferramenta tão importante, que inclusive está no nome da nossa profissão, né? Operador de telemarketing. E aí agora a gente vai aplicar esses conceitos que a gente viu na aula anterior para uma parte muito sensível da nossa profissão, que é a área de relacionamento. Essa parte, essa área, ela é muito sensível por diversos aspectos. Primeiro, porque o relacionamento, ele perpassa por todo o percurso da comercialização. Eu me lembrei agora que na aula anterior a gente tinha um slide que era como se fosse um jogo de tabuleiro, um caminhozinho, que tinha que as peças tinham que percorrer, né? E praticamente é assim que eu enxergo o marketing de relacionamento. Ele são fragmentos dentro de todos os contatos que a gente tem, seja ele com os funcionários dentro da empresa, seja eles com os parceiros de venda que vão distribuir os produtos para abastecer a loja ou para entregar para os clientes, sejam com os nossos próprios clientes, os clientes consumidores finais. E esse vai ser o nosso foco da aula de hoje, tá? E esse marketing relacionamento, ele surge justamente para solidificar, para poder embasar essa questão desse relacionamento com os clientes e fazer com que esse relacionamento ele seja sólido, ele seja duradouro, ele seja um relacionamento longo, um relacionamento bom. Lembre-se, o objetivo da empresa é fazer com que o cliente se sinta em casa, se sinta à vontade e seja estimulado, através da área de marketing, a sempre buscar os seus produtos e sempre estarem consumindo, perdão. E através da área de venda, e serem estimulados e instigados, né, a finalizar essa venda, tá? E aí existem algumas técnicas que facilitam essa questão desse relacionamento. Entre elas, né, o bom atendimento seria primordial para que a gente conseguisse essa questão de se iniciar esse relacionamento, na verdade, se manter nesse relacionamento, não é? E aí a gente tem que, para isso, perceber algumas diferenças com relação à questão da venda e do marketing, só para a gente amarrar melhor, né? A gente abordou um pouco disso na aula anterior, mas aí eu queria que a gente se colocasse no lugar do vendedor e do marqueteiro, não é? Então, perdão, e do cliente também. Então, na perspectiva do vendedor, não é? A venda, ela culmina, ela acarreta, né? Ela é o resultado final de uma grande negociação, de uma negociação. Então, o vendedor, ele começa explanando como que é o seu produto, ou como que é o serviço que vai ser prestado, e o resultado dessas investidas, ela se traduz na venda, tá? Já para o consumidor, esse relacionamento ele está começando ali, naquele ponto em que o vendedor está dizendo quais são as vantagens, para que é que serve aquele produto e aquele serviço, tá? Para o vendedor, é uma oportunidade de transformar o trabalho em dinheiro. Aqui eu gosto de dizer que é a parte mais monetária da coisa, né? E a gente vai conseguir traduzir, a gente vai conseguir solidificar de uma forma mais palpável aquele relacionamento que até então é intangível e imensurável, né? Então, a gente sempre está no diálogo, sempre está conversando com os clientes, e aí a gente, quando finaliza essa venda, a gente já tem uma monetização. E aí a gente consegue mensurar isso melhor. Todo aquele tempo que a gente investiu para convencer, para conversar, para explicar e dar conhecimento ao cliente, a gente traduz para a questão do dinheiro, né? E na perspectiva do consumidor, né? Isso exige uma preocupação em prestar atenção naquilo que está sendo vendido, tá?
E aí, entre outras, vai perpassando para o fechamento da venda com oportunidades de abrir para novos clientes, né? Porque uma pessoa vai falando para outra, que é o famoso boca a boca. Já para o consumidor seria com relação à questão de atenção e do auxílio, né? Que a gente tinha já conversado propriamente dito aqui nessa fala inicial na nossa sala. Finalizando, na ótica para o vendedor, com a transferência do cliente para o departamento de produção e da venda. Então, depois que o vendedor vende aquele produto, o cliente ele passa a ser de responsabilidade, digamos assim, do departamento de produção, do departamento de entrega, da comercialização em si. Eu usei a palavra responsabilidade, mas eu nem acho que fica muito bem aplicada. O cliente é de responsabilidade da empresa. Então, a empresa são todos os funcionários. Então, todo mundo está envolvido nesse processo, tá? O que eu quero passar aqui é que a questão do trato mais próximo, naquele momento, ele passa a ser do departamento de produção, porque o cliente vai receber o serviço ou vai receber o produto que ele comprou, tá? Mas o vendedor, ele tem aquele o bom vendedor, na verdade, né, tem aquele compromisso do pós-venda, né? Porque aí esse pós-venda, sim, é que amarra direito a questão da fidelidade, do complemento da experiência. Porque a gente tem que pensar a questão da venda, a questão do atendimento em uma experiência, porque é nisso que está se transformando tudo. Tudo são experimentos. E a gente vende esses experimentos, essas sensações. Então, a gente não bebe mais um refrigerante. A gente compartilha esse refrigerante com amigos em prol de um momento de comemoração, um momento de descontração. A gente não usa mais um telefone celular. A gente utiliza o aparelho de telefone celular para falar com os nossos amigos, para falar com um namorado, com uma namorada, com um filho. Então, o telefone, ele aproxima a gente de quem a gente gosta. A gente não usa mais um computador. A gente utiliza esse computador para produzir. A gente produz textos, a gente acessa a internet para poder resolver problemas em banco, comprar qualquer produto que seja em alguma loja. Então, são os momentos que a gente faz parte do nosso dia e é assim que as empresas querem estar incorporadas nas nossas memórias afetivas, que as memórias afetivas são aquelas memórias que a gente lembra com aquele suspiro, né? Então, e já na perspectiva do consumidor, esse processo ele finaliza, né, com o desejo de ter a continuidade e integração com o departamento de vendas, que seria a questão da fidelidade. E aí, como é que a gente faz para melhorar a questão do relacionamento com o cliente? A gente tem vários aspectos para alcançar essa melhoria desse relacionamento. Então, vamos dar uma olhada com relação a essa questão. O atendimento do cliente no retorno do contato após a compra, que eu tinha mencionado anteriormente, né, que é o pós-venda. A personalização, que eu também tinha até mencionado, mas isso já tem umas 2 aulas para trás, né? A gente sempre chamar o cliente pelo nome, a gente sempre entender o que o cliente quer para oferecer um produto. Eu até tinha na aula anterior dito que não adianta nada vender um shampoo para uma pessoa que é careca. Você tem que saber o que é que o cliente precisa, quais são as dores, as necessidades que aquele cliente tem. E, inclusive, enxergar além disso. A gente tem que conseguir prever as necessidades que aquele cliente tem e que ele ainda nem sabe que tem. Por exemplo, até então, a gente não tinha internet e a gente vivia normalmente. Hoje em dia, a gente não consegue mais fazer as coisas sem internet. A internet virou uma necessidade para a gente. Então, existem produtos que vão sendo desenvolvidos e que a gente vai precisar desses produtos para poder ter o nosso dia a dia, não é? De uma forma comum, tá? E aí, não somente produtos que vão existir, existem produtos que já estão no mercado e que a gente tem que despertar essa necessidade. Por exemplo, deixa eu ver, uma luminária, né? Uma pessoa comprando uma luminária consegue dar um ponto de luz
e uma atenção melhor a um determinado espaço. Quem faz isso muito bem são os arquitetos, né? A gente vê que quando a gente vai para esses mostruários de loja, que a gente vê em programa de televisão, que a gente vê também dentro de casa, né? Essa questão da decoração, a gente vê sempre que eles usam composições de cores, uma coisa fica num ponto, outra coisa fica no outro, e eles vão ajustando o ambiente com coisas que a gente não compraria, mas que quando você vê tudo junto, montado, fica bem bonito, né? Claro que existe um valor a ser pago por isso, aí vai de acordo com a necessidade e as condições de cada pessoa para ter, tá? Mas aquela questão do script e do roteiro, né, que seriam com relação ao aspecto de personalização, tem que estar focado nisso. A gente vai ver mais para frente a diferença dos dois, tá? Mas só a grosso modo falando, o roteiro é algo que eu sou engessado, eu tenho que cumprir, eu tenho que dar bom dia para vocês, eu tenho que perguntar o que vocês querem, eu tenho que oferecer determinado produto e eu tenho que perguntar o que você achou da experiência da minha loja. É isso que eu tenho que fazer, isso é o meu roteiro. Só que aí o cliente chega nesse roteiro e eu digo, bom dia, senhor. O senhor está precisando de uma camisa? Ele diz, não. E o senhor, o que é que gostou do atendimento da loja? Não gostei. Então, o roteiro seria isso. Já um script, não. Um script, lembrando, tô falando bem assim, resumido, bem a grosso modo, porque a gente vai detalhar essa questão mais para frente, tá? Já o script, não. O script, a gente tem uma programação de fala, mas a gente pode sair dela. Então, eu digo, boa noite, senhor, tudo bom? O senhor gostaria de uma camisa? Não. Mas o que é que o senhor tá precisando de alguma coisa? Nós temos calça, nós temos meias, seria algo para o senhor, algo para sua esposa? E aí a gente vai conversando, tentando entender quem é o cliente, analisando ele, vendo se é um cliente jovem ou um cliente mais velho, e aí a gente já vai levando, conduzindo ele para uma área específica da loja, se for um caso de uma loja, como nesse exemplo que eu estou pensando agora, para mostrar aquele ambiente. Se for no caso de um atendimento por telefone, a gente já vai procurando no portfólio da empresa quais são os serviços que a gente tem para a gente ver e para a gente oferecer, que a gente já vai sacando se a voz é uma voz jovem, se o cliente é um cliente que entende de tecnologia ou não, e a gente vai conduzindo, tá? E esse script, ele tem que ter tem essa liberdade que o roteiro não nos permite, tá certo? O nosso relacionamento com o cliente, ele também pode ser utilizado tecnologias como um serviço de atendimento ou de atenção ao consumidor ou ao cliente, né, que seria o 0800, Fale Direto, deixa eu ver outro canal, o FAQ não, desculpa, FAQ é outra coisa. Serviço de atendimento ao cliente, serviço de atenção ao consumidor, 0800, Fale Direto, Fale Conosco. Geralmente são esses nomes que se colocam, tá? E isso tem que ser de uma forma fácil, de uma forma natural, de uma forma interativa, de uma forma agradável para os clientes poderem ir. Porque não adianta nada a gente ligar para o 0800 e ficar só naquelas musiquinhas, não vai relacionar-se nunca, né? Educação, acho que aqui não tem nem o que falar desse tópico, né? A educação, ela é primordial, não é? Não tratar um cliente mal educado da mesma forma, porque a gente não sabe como é que é aquele cliente, qual foi o dia que ele teve, o que, que aconteceu, e às vezes o cliente, ele é mal educado, e quando a gente começa a dar atenção, a gente consegue entender o que está acontecendo, e é um cliente que só basta conversar um pouquinho, escutar, aquele processo da escutativa que eu tinha mencionado, acho que na primeira aula da gente, né, do processo de escutativa, é muito importante. Em geral, a escutativa já resolve essa questão do cliente mal educado, tá? Ofertas de benefícios, né, onde a gente mostra presente toda essa questão desses benefícios que o cliente ele pode necessitar, né, para a gente poder passar para ele. Estarmos sempre presentes e atentos às questões do cliente, para que a gente consiga, com isso, suprir as necessidades dele. Ter atenção, estar atento a essa questão desse cliente, para ver o que é que de fato ele precisa, e então a gente não se distrai com esse cliente, tá? Na gestão do relacionamento com o cliente, a gente também tem a questão do CRM.
O CRM, na verdade, ele é uma sigla em inglês para Customer Relationships Management. Então, esse trato com o cliente nada mais é do que isso, que é uma forma de gerir, uma forma da gente conseguir trazer todos aqueles aspectos, né, que melhor relacionam-se com os clientes, como relacionamento com o cliente, o atendimento de pronto, personalizado, com uma roteirização com o script. Aqui tem o script ou o roteiro, mas eu acho que é interessante a gente ter sim a roteirização, para a gente saber o que fazer, mas ter um script para a gente conseguir ser maleável e se adequar ao cliente, porque a gente fazendo isso, a gente personaliza, oferta benefícios que são melhores atrativos para aquele cliente, com a atenção, não é, àquele cliente, a gente consegue estar presente para aquela necessidade dele, tratando sempre ele bom e procurando entender ele, tá? E é mais ou menos assim que o CRM ele trata, né? Lembre-se das normas, desculpa, normas não, das linguagens não verbais. Essas são as mais importantes. A forma que a gente move o nosso corpo, a forma que o nosso corpo vai interagir e conversar com o corpo daquele cliente, porque o corpo fala, o corpo passa uma mensagem mais forte, inclusive, do que a fala da gente, tá? E sendo sempre muito sutil, educado e gentil. Gentileza gera gentileza, e através de uma boa conversa a gente consegue amizades com os nossos clientes e a gente consegue uma melhor disponibilidade para a gente conseguir fazer as nossas vendas, tá? O CRM, ele oferece as seguintes reflexões. Os custos de captação dos novos clientes, eles são altos. Os clientes antigos gastam mais dinheiro que os novos. Clientes satisfeitos indicam à empresa amigos e colegas. Os custos de procedimentos de pedidos são mais caros para os novos clientes. Clientes antigos pagam mais pelos produtos, tá? Então, essas reflexões que o CRM ela traz, elas são reflexões que a gente traz à tona para um pensamento. Então, aí para isso a gente tem que entender a nossa cartela de clientes, o perfil do nosso cliente. Eu sempre costumo passar aqui essa questão que é a principal, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está. Personalização e individualização, tá aqui na cinza, na primeira linha, na cinza, perto do rapaz com headset, tá certo? A personalização faz com que a gente consiga entender os nossos clientes através de uma boa conversa, tá? E aí, como é que faz essa questão dessa gestão de relacionamento com o cliente? A gente separar o que é cliente novo e o que é cliente antigo, é isso? Não. A gente não precisa separar ele e tratar eles de forma diferente. A gente precisa personalizar, a gente precisa direcionar os nossos esforços para atender a esses públicos que são sim distintos. Porque o cliente novo, ele não conhece a nossa empresa. Então, a gente precisa apresentar a nossa empresa, entender aquele cliente, fazer com que aquele cliente ele tenha, desperte aquele interesse e tenha a necessidade de consumir os nossos produtos e os nossos serviços. A gente tem que investir em publicidade, em propaganda, para atrair aquele cliente que ele antes não conhecia os nossos serviços ou não frequentavam as nossas empresas. Já os clientes atuais, não. Esses clientes atuais, eles são clientes que já conhecem a gente. Então, a gente já conhece eles também. E com isso, a gente tem uma grande vantagem. Só que os clientes atuais, eles se dividem em dois grupos. Os clientes atuais que gostam da empresa, que aí é super tranquilo, a gente consegue fazer as vendas, eles vão comprar os nossos produtos, vão indicar as nossas empresas para os para os amigos deles. Mas aqueles clientes atuais que são insatisfeitos, esses é que vão nos dar um pouco de trabalho. Porque além deles não comprarem na gente, comprarem nas nossas concorrências, eles ainda vão sair falando mal da gente. Então, a gente tem que impedir, a gente tem que evitar o máximo possível esses clientes insatisfeitos. O cliente satisfeito, ele me lembra muito, o pessoal da internet gosta muito de reclamar.
Então, isso é uma publicidade negativa para a empresa. Então, para isso, é sempre bom que a empresa ela consiga estar com a imagem dela limpa e renovada, para que isso não espante os novos clientes, tá? Então, como é que eu sei para quem eu devo vender algo? Que tipo de produto ou de serviço eu tenho que vender? Como é que eu consigo perceber como que é o comportamento do cliente? Isso aí a gente tem que prestar atenção e a gente tem que conversar. É o tempo que vai nos demonstrar o que de fato aquele cliente ele está interessado. Através do comportamento do cliente, através das respostas dos estímulos que a gente vai dar a ele. A gente sempre vai estar perguntando para ele se ele está precisando de alguma coisa, como que está o atendimento, como que a gente pode ajudar ele, e a gente vai conduzindo ele através dessas técnicas de CRM, através do diálogo, através da atenção, do acolhimento e principalmente da escutativa, gente. Eu acho que a escutativa é a principal ferramenta para a gente conseguir observar essas questões. E aí, como que a gente vai conseguir interpretar esse cliente? Eu tinha dito anteriormente que o corpo fala, inclusive fala de uma forma muito mais forte e potente que a própria voz, né? Isso porque existem algumas influências psicológicas sobre os consumidores que a gente consegue eu não queria dizer manipular, porque não é essa a palavra correta, mas a gente consegue usufruir dessas influências, dessas técnicas, para que a gente consiga chegar e entender melhor o cliente. Com isso, a gente consegue perceber as questões das necessidades dele, né, que são considerados o ponto de partida de todo o comportamento. As principais são as fisiológicas, sociais, psicológicas e espirituais. Tá? Essas necessidades, elas nunca vão ser sanadas por completo, porque quando a gente adquire alguma coisa, a gente já quer outra coisa. Então, a necessidade, ela está sempre evoluindo, tá? Ela está sempre modificando à medida que a gente vai adquirindo determinados conhecimentos, determinadas posses, determinados produtos ou determinados serviços, tá? As necessidades, elas fazem com que o cliente possa gerar um nível de dependência ou de confiança por um produto ou serviço, e aí vai moldando também o comportamento dele. As necessidades, elas são baseadas em uma estratégia que resulta em abordagens diferentes de marketing de acordo com o perfil de cada um. Que aqui a gente viu, né, que seria a questão da personalização. Já as percepções, elas englobam o processo que dão significado ao estímulo, confrontando os consumidores. Quando esse significado é distorcido de maneira severa ou totalmente bloqueado, a percepção do consumidor pode dificultar os esforços de marketing e torná-los ineficientes. A percepção é uma faca de dois gumes. Ela vai depender das características dos estímulos do receptor desse estímulo. Então, aqui vai depender muito se o estímulo que eu estou dando para o cliente, ele está conferindo, ele está correto e o cliente está me devolvendo correto. Então, veja, a necessidade de devolver o que ele está precisando, ele sempre está precisando de alguma coisa, mesmo que ele já tenha, quando ele já tem, ele precisa de outra coisa, tá? E isso a gente vai percebendo. Através dessa percepção, a gente faz alguns estímulos para ele, e aí ele vai nos responder com outros estímulos, e a gente vai ler esses estímulos. Isso é uma coisa muito natural, muito humana de se fazer, e isso acontece no dia a dia, quer ver? Quando a gente está conversando com alguém, a gente começa a puxar a conversa, e pela fisionomia dela do rosto, a gente já sabe se a pessoa está interessada. A gente já chega logo. Oi, fulana, tudo bom? Aí a fulana já olha para a gente. Oi, tudo bom? Que saudade de tu, rapaz. Como é que tu tá? Eu tô ótimo, nunca mais te vi. Senta aqui para conversar. Eita, eu não posso não, porque eu tenho que tirar a roupa do varal que vai chover. Mas tá um sol danado, como é que vai chover? Você já viu que a pessoa tá dando uma desculpa e não quer conversar com você. Quando é o contrário, que é uma pessoa que a gente gosta e tal, a gente é sempre outro estímulo. Vamos dar esse outro exemplo aqui. Aí a gente vai ver alguém que a gente não vê há tempo, né? Oi, fulano, tudo bom? Beltrano, tudo bom? Como é que tu tá? E aí, o que é que tu tá fazendo?
Vamos marcar para sair, vamos sair agora então, oxe, vamos embora, e já sai junto, já vai conversando, como é que tá o filho, como é que tá a vida, como é que estão as coisas, como é que tá no trabalho, você já vê que a conversa flui diferente. Então, no dia a dia da gente, a gente já consegue perceber as questões das influências psicológicas, tá? Elas são de leituras fáceis. A gente, quando começa a falar, né, que são necessidades individuais ou conjuntas, sociais, psicológicas, fisiológicas, aí a gente já fica meio, que negócio é esse? Percepção que eu vou dar e que vou ter o retorno? Ai, danada é isso. Não, isso é tudo tranquilo. A gente consegue ter essa leitura, porque ela é uma coisa muito humana. A gente percebe. Quando a gente bate o olho, a gente consegue perceber. E aí, treinando esse olho, a gente consegue perceber outras coisas, né? Era assim, quando a gente era mais jovem, mais criancinha, a gente não sabia tudo. Não conhecia ironia, por exemplo, que hoje em dia a gente já conhece. E aí a gente vai galgando outras formas de leituras e de percepção para a gente poder ir. Aí vamos para o terceiro, perdão, influência psicológica, que é a motivação. A motivação já é aquilo que dá aquela energizada, né, na necessidade do cliente de fazer as compras, né? As necessidades não satisfeitas criam tensão interna no indivíduo, a gente fica frustrado, que a gente precisa daquele negócio e não está conseguindo ter. E aí, quando essa tensão ela atinge determinado nível, o indivíduo se sente desconfortável e é motivado a reduzi-la. E aí, essa necessidade, ela é fisiológica. Então, ele passa a descontar as coisas na comida. Então, eu estou triste porque eu não consegui um emprego, então eu vou me acabar ali num pote de brigadeiro. Eu tô triste porque acabei um namoro, eu vou comer muita lasanha assistindo filme de romance para chorar bem muito. E aí, são necessidades, essa necessidade, ela se transforma fisiológica, eu preciso de comer, em geral a comida é o que dá desconto, tem gente que faz um exercício, tem gente que fica com raiva e vai bater na parede, enfim, tem várias coisas que a pessoa pode fazer para extravasar essa tensão, essa energia que ficou reprimida, tá? E essa motivação, elas são forças direcionadas para a meta, que organizam e dão orientação à tensão causada pelas necessidades não satisfeitas. Então, a motivação é o que faz com que a gente se mova, com que a gente tenha determinação para a gente conseguir aquilo que a gente quer, tá? E aí vem as atitudes, né? Que são as demandas variáveis psicológicas. As atitudes não podem ser observadas, mas todos nós a possuímos. A atitude envolve o conhecimento, o sentimento de ser bom ou de ser ruim, de ser favorável ou desfavorável, de ter um impacto direto sobre o comportamento. A atitude é uma opinião duradoura, bastante baseada na combinação de conhecimentos, de sentimentos e de tensão comportamental. Eu acho que a atitude aqui, ela traduz um pouco daquilo que eu estava tentando passar para vocês com relação à questão da leitura que é bem humana, né? Que a gente consegue perceber essas questões, tá? E que questões são essas que a gente consegue perceber? Elas podem ser de aspectos culturais, que são as influências sociológicas, né? E aí vem a questão do marketing, a questão de normas de conduta e de comportamento. A cultura é tudo aquilo que tem a ver com o coletivo, tá? Cultura aqui eu não estou falando de chachado, de frevo, de maracatu, não. Eu estou falando das crenças coletivas que norteiam o que é certo e o que é errado, deve do que não deve ser consumido, que produto de marca é produto bom, que produto que mulher não pode vestir calça comprida. Então, tudo isso são aspectos culturais, que são grupos. Tem grupos que acreditam naquilo, tem grupos que não acreditam naquilo, e a gente tem que conhecer o que grupo é esse, que a gente está exposto, o que grupo, o que é que aquele grupo acredita, quais são as crenças dele, tá? A classe social, que envolve realmente a questão do poder aquisitivo, o quão o rico está disposto a comprar, qual o tipo de ambiente que o rico frequenta, o quão o pobre consegue comprar, que tipo de ambiente o pobre necessita para poder fazer o seu consumo, e aí são linguagens diferentes. A questão da classe social é muito importante. Além disso, a gente também tem, nas influências sociólogas,
a questão dos grupos de referência, tá? Esses grupos de referência são aqueles pequenos grupos de indivíduos que influenciam o seu comportamento. Hoje em dia, a gente chama essa questão desse grupo de referência Os YouTubers, por exemplo, eles são um grupo de influência, a gente chama de influenciadores digitais, né? Eles fazem com que eles despertam a vontade no grande grupo de ter um determinado consumo. Então, a gente vê se a gente tem um YouTuber hoje em dia que, sei lá, ele começa a falar de uma forma, todo mundo que segue aquele YouTuber vai falar daquela determinada forma. Se ele pintar uma só unha do dedo, todo mundo vai só estar pintando aquela unha do dedo. Antes, esses influenciadores, eles eram da televisão, né? Eram as atrizes e os atores. Agora a gente consegue ser influenciador através de um canal no YouTube, de um canal no Instagram, e aí a gente consegue ter essa movimentação de acordo com o nosso poder de persuasão, com a nossa percepção do coletivo, dos aspectos culturais, da leitura da classe social, das necessidades dessas pessoas, de como que essas pessoas são, o que elas precisam, do nível de motivação que a gente consegue imprimir a ela para que elas tomem determinadas atitudes, tá? E aí esses grupos de relacionamento, eles influenciam por várias formas, né? Pelo poder da recompensa, que é o que eles conseguem atribuir em troca, pelo poderes de referência, que é o que de fato eles são, e pelo poder legítimo, né? Que é aquele poder que ele realmente tem para poder fazer aquilo. Então, só para a gente contextualizar mais, o poder da recompensa, de coerção, estão relacionados à capacidade de um grupo em dar e retirar recompensas, que podem ser materiais ou psicológicas, reconhecimento ou elogios, são típicos de recompensas psicológicas. Então, eu posso dizer, ó, se tu comprar uma coisa naquela loja, tu vai ganhar uma camisa. Se tu comprar uma coisa naquela loja, tu é uma pessoa boa, legal, e todo mundo vai gostar de tu. Recompensa física, recompensa psicológica. Os poderes de referência, né, são aqueles poderes que exigem que não tem necessidade de uma recompensa e nem de punição, mas eles fazem com que o indivíduo ele se sinta importante para o grupo. Então, ó, é nessa loja que sei lá, deixa eu ver aqui, que Silvio Santos compra. Vocês, eita, loja que Silvio Santos compra. Ah, pronto, vamos em Jaça. Quem é Jaça? Ah, é o cabeleireiro de Silvio Santos. Todo mundo sabe quem é Jaça, porque é o cabeleireiro de Silvio Santos. Então, aí já seria uma questão de referência, né? E o legítimo é aquela que envolve a aprovação do comportamento do indivíduo, certo? E aí a gente tem aquela questão dos formadores de opiniões, né? Que aí vem um pouco da questão do grupo de referência, né? Os formadores de opinião fazem com que as pessoas sejam capazes de se mover para os grupos de referência, tá certo? Então, a aula em si seria realmente sobre isso. Só para a gente recapitular o que a gente viu aqui. A gente viu na parte de marketing de relacionamento, como que a gente faz, qual que é a importância que a gente tem, que se tem em se relacionar com o cliente, termos uma ligação duradoura com esses clientes, para que esses clientes eles estejam envolvidos na nossa loja e que eles consigam comprar conosco com uma frequência grande, uma frequência maior, tá certo? Que a gente viu também que a questão do atendimento, do bom atendimento, da personalização, da atenção ao cliente. A gente percebeu aqui as diferenças, um modo diferente como o cliente e o vendedor conseguem enxergar o processo de vendas, né? E que para melhorar esse relacionamento, além da escutativa, de estarmos sempre presentes, não estarmos atentos sem se distrair, oferecer um atendimento de saque, uma personalização, atender de uma forma íntegra esse nosso cliente, né? A gente também tem uma gestão de relacionamento com esse cliente, onde a gentileza, a sutileza, né, o se colocar no lugar do outro, fazem com que a gente consiga reter esses clientes na nossa base de dados. A gente também conheceu dois grupos de clientes. Os clientes novos são aqueles clientes que não conheciam a empresa, então a gente tem que investir em propagandas, em marketing para poder trazer esse cliente para a empresa. E os clientes atuais, que são os clientes que já compraram na empresa. Esses clientes atuais, eles se subdividem em dois grupos.
Um grupo dos clientes que estão satisfeitos, que eles gostaram do atendimento e voltam sempre para estar comprando as coisas na empresa, e os clientes insatisfeitos que não gostaram do atendimento, não voltam e ainda saem falando mal por aí. Então, a gente tem que ter cuidado com o grupo dos clientes insatisfeitos para que a gente consiga fazer com que esses clientes não saiam criticando a empresa e reverter essa imagem negativa para que a imagem da empresa não fique suja, não fique poluída, tá? Além disso, a gente viu que existem algumas influências psicológicas, como as necessidades, que é aquilo que a pessoa está precisando, as percepções, que é como que ela percebe essa questão do que está precisando e como a gente percebe que ela está precisando daquilo, as motivações, né? Como que ela faz para poder chegar naquele determinado objetivo e as atitudes é o que ela vai fazer para chegar naquela questão, tá? Apesar de parecer um pouco complexo, isso é algo muito natural, a gente faz uma leitura, um exemplo bom disso, quando a gente tem um contato com uma pessoa distante, uma pessoa que a gente não conhece, a gente já vai de uma forma mais cheia de dedo. E uma pessoa que a gente já tem uma amizade há um certo tempo, a gente já vai sem filtro nenhum, já conversa tudo de boa com aquela pessoa, porque a gente já conhece aquela pessoa e já faz a leitura. Isso é tudo muito simples de se fazer no dia a dia, tá? As influências sociológicas, elas são de cunho cultural, né, que é aquilo que o grande grupo acredita e como aquele grande grupo se comporta, de classe social, que é de acordo com o poder aquisitivo da pessoa, dos grupos de referência. Esses grupos de referências, eles vão permitir que os indivíduos tenham acesso a determinados tipos de comportamento, e aí eles são estabelecidos de acordo com três princípios básicos, três subgrupos, digamos assim, tá? Que seriam o poder da recompensa, que é o que a pessoa vai ganhar com aquilo, o poder de referência, né? Que determinada pessoa tem um determinado status, e o poder legítimo, que é o direito que realmente a pessoa tem, o poder que realmente a pessoa tem sobre aquilo. Então, um exemplo de poder de recompensa seria, compra essa garrafa e ganha água, por exemplo. Ou, beba dessa água e você vai conseguir casar. Psicológica, a segunda, a primeira, física, monetária, tá? Poderes de referência seria dessa água, aqui nessa garrafa bebeu o Bruno Galhaço, beba aqui, aí a pessoa vai querer estar bebendo na garrafa que o Bruno Galhaço bebeu. Poder legítimo, então, ó, essa garrafa aqui está vendendo água, a água aqui da nossa terra, seria bem legal que você consumisse, e a pessoa vai e consome. Os formadores de opinião, os youtubers, aqui bota youtuber, que já está tranquilo para a gente poder associar. Acho que, inclusive, é mais fácil associar o youtuber nos formadores de opinião do que nas referências do grupo de referências, tá? Então, em si, o conteúdo de nossa aula é esse, tá? Tem uns exercícios lá para fazer no Moodle. Estou muito contente por vocês terem conseguido vir aqui. Tudo bom, minha gente? E vocês que chegaram agora, boa noite para todas. A gente está de noite para quem está ao vivo. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Eu vou responder agora a todo mundo que mandou mensagem pelo